Sejam bem-vindos ao Corte com Elas. Aqui extraímos o melhor de cada podcast e você pode assistir na íntegra clicando na descrição de cada vídeo. E se você quer mudar de vida e não sabe por onde começar, eu tenho um link de um curso maravilhoso que mudará a sua vida. Clique no link e saiba mais. Aquele ponto lá da Erika Lush, aquela mulher que faz o filme do pornô feminista, digamos assim, vou te dar um exemplo. Quando você pega um filme ali no Xvideo, você vai ver a mulher, ela está sempre numa posição de... A mulher aberta, numa posição dela fica fazendo um movimento de para cima e para baixo. Então, a mulher ela está sentada no cara e ela está fazendo um movimento de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e gemendo loucamente, ela está alucinando, parece que está tendo um AVC, coitada. Isso ali pode ser excitante para um homem. Mas quando você vai, por exemplo, pegar um filme na Erika Lush, ela nunca vai fazer uma filmagem com esse sexo vai e vem, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Por quê? Porque ela entende que, anatomicamente, para a mulher, quando a mulher está em cima do cara, do parceiro, ela vai precisar fazer movimentos de vai e vem. Então, os homens acabam sendo doutrinados a ideia do sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O que é estimulante para a mulher não seria isso, seria mais um movimento de vai e vem, de esfregar. Tudo que o clitóris possa ter essa fricção é uma posição favorável para a mulher. E aí, se não for possível essa fricção, que a mulher possa fazer o toque no clitóris, que aí também pega um monte de menina, que muita mulher tem vergonha de tocar o clitóris quando ela está tendo a relação com o cara. Olha que maluquice. Ela não pega porque ela tem medo de ser julgada. Ai, vai achar que eu sou vulgar, vai achar que eu sou puta, vai achar que eu sou experiente demais. E as mulheres não se estimulem. Meninas, entendam, o órgão sexual de vocês é o clitóris, não é a vagina. Percebe que até o nome do órgão da mulher não é tão popular? Se a gente pensa assim, qual é o nome do órgão sexual do homem? Pênis. Qual que é o nome do órgão sexual da mulher? Vagina. Não é? O nome não é vagina, vagina é buraco. O nome é vulva. E a vulva envolve os lábios externos, os lábios internos, o clitóris, a uretra, o buraco da vagina. Só que o que interessa para o sexo que a gente vê hoje em dia é a penetração, então interessa a vagina. Total. A vagina a origem do nome vagina é muito interessante até. Vagina vem do latim, que significa bainha de couro, onde bainha é um objeto onde se guarda a espada. Interessante. Né? Mas na realidade, então, o órgão todo é vulva, o órgão sexual pelo qual a mulher sente prazer é o clitóris. Então, quando a mulher for transar pensando que o meu órgão sexual é o meu clitóris, eu preciso do estímulo do meu clitóris, então ela busque posições que favoreçam esse estímulo. Então, sim, tem posições que excitam mais os homens e tem posições que são mais favoráveis às mulheres. Tem algumas que são bom para todo mundo, que é boa para todo mundo? Não, porque também tem toda uma questão de encaixe anatômico. Tem posições que, de fato, o tamanho, o jeito, a espessura do pênis, a forma como ele vai entrar, vai estimular. Vai ter, por exemplo, se o cara tem um pênis pequeno e ele vai fazer um papai e mamãe com uma mulher, pode ser que aquilo não seja tão prazeroso para ela, porque não vai fazer um estímulo muito intenso ali na região de inervação do clitóris, que o pessoal chamava de ponto G. Falar baixinho, porque eu não gosto desse nome de ponto. A gente tem que esquecer essas lógicas de ponto. Não existe essa lógica de ponto. Ponto G foi um ponto inventado por um cara, acho que Grafenberg, um negócio assim. Às vezes tá me dando uns brancos hoje, que eu ainda tô nervosa, tá, gente? Mas foi um cara que desenvolveu, achou uma região mais enrugada ali, uns 4, 5 centímetros mais para dentro do canal vaginal, e ele disse que a mulher sente mais prazer ali. Isso reforça muito uma lógica penetrativa de que se o homem penetrar e atingir aquele ponto, a mulher vai gozar. Não tem nada a ver. Só que o que a gente descobriu depois, na realidade, é que aquele ponto daquela enrugação diferente no canal é onde os bulbos do clitóris se encontram e causa ali uma textura diferente. Então, sim, pode ser que, a depender do tipo de estímulo, em algumas mulheres, ela tenha um orgasmo com essa ideia dessa penetração. Mas porque está interligado ao clitóris. Perfeito, é exatamente. Imagina o clitóris, ele está selado assim no canal vaginal, ele está sentado em cima. Está o canal e está o clitóris engatadinho assim. Então, quando a mulher se excita, esses bulbos incham, que dá uma pressionadinha no canal. Quando o pênis entra e sai, estimula indiretamente esse bulbo. Só que é uma estimulação indireta num bulbo aqui que tem 4.000 terminações, ou em outro bulbo que tem 4.000. Então, entre uma estimulação direta em 4.000 terminações e uma estimulação direta em 8.000, que é a pontinha, a bolinha lá, o que é mais prazeroso?
A bolinha? A bolinha. Então não existe. O Muzi até uma vez comentou num videozinho que eu comentei, ele falando sobre isso, porque a mulher ela gosta mais, orgasmo vaginal ou orgasmo clitoriano? Desculpa, Muzi, mas não existe isso. Todo orgasmo é clitoriano. Entendo. Entendo. Eu já... A gente aqui assiste muito podcast e tal, né? E sempre Achei que você ia dizer, a gente assiste muito pornô. Também. A gente vê, não sei se são sexólogas que vão lá, enfim, mas acabam sempre entrando, o entrevistador sempre pergunta, né? Onde que é o ponto G? É. E aí, elas sempre explicam que é isso aí que você falou. Mas, pelo menos a última explicação que eu vi lá no YouTube, é que é só uma continuação do órgão clitóris, né? Exatamente. Não é um outro órgão, nada do tipo. Quando a gente pensa nessa lógica de pontos, a gente fica muito ligada a um roteiro. E não é assim. Os homens, vocês até sentem prazer nos mesmos pontos no corpo de vocês. Vocês vão ter ali a região da glande, que vai ser muito sensível. Vocês vão ter aquela região do freio do prepúcio, que é extremamente sensível. Já com as mulheres é diferente. Porque é como se as terminações nervosas de vocês saíssem do cérebro, passa pela tua medula. Imagina que como se fosse um cabo de fio, com vários fiozinhos dentro, encapado. Então ele desce aqui pela tua medula e ele segue um roteiro no teu pênis. Ele vai cabeadinho, bonitinho. Nas mulheres é diferente. Nas mulheres, imagina que essas terminações saem do cérebro, passam pela medula, nesse cabeamento, um monte de fiozinho encapado, e ele desce. E quando chega ali na tua região pélvica, esse fio é desencapado. Você tira a capa desse fio e aqueles fiozinhos se espalham, como se fosse uma teia de aranha. E cada mulher, ele vai se espalhar como uma impressão digital. Cada mulher é única. Então, os pontos que vão estimular ou excitar a Gabriela não vai ser os mesmos pontos da Maria. Cada mulher vai ter o teu ponto. Por isso a importância da masturbação, dela se conhecer. Tem mulher que vai ter mais terminações nervosas e ela vai ter mais sensibilidade nos lábios externos. Tem mulher que vai ter muita sensibilidade nos lábios internos. Tem mulher que até vai gostar mais da questão da penetração. O ponto em comum é o clitóris. O clitóris é o ponto-chave, temos ali todas em média 8.000. Mas, de resto, é muito espalhado, é muito único. Então, você reproduzir essa lógica de pontos não faz sentido quando a gente conhece anatomicamente o nosso corpo. Muito interessante. É muito mais fácil a mulher se explorar e buscar e saber e ela auxiliar o parceiro. Porque eu falo, tadinho, ele já está ali, tem que fazer tanta coisa. Manter uma ereção não é fácil. Segurar uma ejaculação, segurar o orgasmo. Colabora com o coleguinha, assim, dá uma ajuda, mostra para ele onde você está gostando, não está gostando. Os meninos, fala para mim, se vocês não gostam quando as meninas ajudam e explicam, tá bom, vai assim. Até na questão que você tinha falado da menina se tocar enquanto tá acontecendo uma penetração, alguma coisa assim, e ela sentia, o cara tá me julgando. Eu queria saber da tua visão. Você acha mesmo que a maioria dos homens estão julgando? Eu acho que não. Porque pelo menos a minha visão, a minha própria e dos meus amigos, a gente tem a impressão que a gente quer que aquela experiência seja boa pra mulher, entendeu? É uma geração que tá vindo... Se aquilo fizer bem pra ela, a gente vai estar bem, porque ela tá sentindo prazer comigo ali. Né? Estamos juntos sentindo isso. Então, assim, tem uma mudança de geração. Eu acho que essa galera... 30, 20 ali, tá abrindo a cabeça para isso, quer essa satisfação da parceria, mas muito lá atrás não tinha isso. Só que a menina que vai lá, que tem esse receio, ela ouviu isso de algum lugar. Ela ouviu da mãe, que ouviu da tia, que cresceu naquele seio onde sexo é ruim, sexo é doloroso, sexo incomoda, é feio, é vulgar. Nós no Brasil trazemos essas marcas culturais. É muito forte essa coisa de mulher que gosta de sexo é puta. Isso tem a ver com papel sexual. Existem papéis sexuais esperados socialmente. Quando você vê, por exemplo, a imagem de uma mulher negra, com um corpo volumoso, você imagina uma ideia sexualizada dela. É diferente de uma mulher branca, loira. Você não cria diretamente esse vínculo. Isso acontece. Eu vi uma tese de mestrado uma vez que existia um ditado na época do Brasil Colônia que dizia assim, branca para casar, mulata para trepar, preta para trabalhar. É o papel sexual que se espera dentro de cada categoria. Então, também essa coisa de mulher que gosta de sexo é puta. Isso veio até os anos 60.
Vamos pensar que em termos de história, nos anos 60, isso foi 30 minutos atrás. Foi toda essa revolução sexual, a questão do movimento feminista, a questão da chegada dos anticoncepcionais, que deu essa revolução. Mas até então, a mulher que sentia prazer no sexo é mal visto, é feio, é coisa de puta. E isso foi 30 minutos atrás, em termos de história. Estamos reescrevendo essa história. Então, quando você falou no começo do podcast que isso está mudando, eu também acredito que sim. Eu acredito que sim, esteja mudando. Eu sou muito otimista também, para tudo. Eu também. Eu sou muito otimista no humano. Eu também. Eu sou curioso em saber qual foi o interesse ao decorrer da história para, sei lá, as religiões, os pais e tal, quererem tanto que o sexo fosse uma coisa, como pode dizer, fosse muito preso, sabe? Não poder falar de sexo, não poder fazer sexo. Isso tem muito a ver com a questão da propriedade privada. Como assim? Muitos anos atrás, 10 mil anos atrás, enquanto éramos ali caçadores, coletores, a ideia nós tínhamos uma sociedade onde as pessoas viviam em grupos. Antes disso até existia uma sociedade matriarcal. As mulheres, elas tinham um lugar dela, elas eram quase endeusadas, porque a gente não entendia como que se dava o mecanismo da fecundação. Então, a ideia da mulher engravidar e dar um filho, aumentar aquele grupo ali, é como se fosse considerado um presente dos deuses. Então, a mulher era muito bem vista, muito respeitada, como se fosse um deus deu um presente daquela mulher engravidar. Quando os homens lá, caçadores, coletores, saíam para caçar, quem cuidava da aldeia, das crianças, era o grupo inteiro. Não existia aquela ideia de Maria, esposa de João. Nós éramos um grupo, todas as mulheres criavam as crianças de todo mundo. E não tinha essa ideia de que você é filho de quem, filho de não sei quem. Não, está ali o grupo. Não tinha essa ideia da paternidade. Quando o homem faz essa migração, para de ser caçador-coletor, e ele aprende a cultivar a terra, e desenvolve essa ideia da propriedade privada, isso aqui é o meu pedaço de terra, a partir daí surge a necessidade que eu preciso deixar isso para alguém. A partir daí vem a ideia de que monogamia. Eu preciso ter garantia de que aquele filho é meu. Eu preciso colocar essa mulher dentro dessa casa, tirar ela desse grupo e colocar ela aqui dentro e trancar, porque esse filho eu preciso garantir que seja meu. E aí vem a ideia da monogamia. Junto com isso veio essa coisa do controle dos corpos. Veio a igreja que veio punir as parteiras, as mulheres que conheciam sobre as ervas. Veio o tal da caça às bruxas. Com isso matou-se, estima-se que mais de 6 milhões de mulheres. Praticamente um holocausto, né? Total. Queimaram essas mulheres na fogueira e queimavam na frente dos familiares. Que era para quê? Esse conhecimento que essas mulheres têm não pode ser perpassado para outras gerações. Então, a igreja reforçou muito essa ideia para que as mulheres não falassem, não questionassem, para que o homem tivesse esse controle. Isso vem de, quantos mil anos atrás? Idade Média. Total. Você já leu aquele livro Sapiens? Comecei, não terminei ainda, mas é um negócio sensacional, né? Tem uma... Eu também não terminei ele, mas logo grande, né? Logo no começo, quando ele fala da transição do caçador-coletor para a gente virar o pessoal que planta mesmo, né? Ele coloca a hipótese ali que a nossa qualidade de vida piorou nessa época, quando a gente virou plantador, porque a gente passava o dia inteiro, acordava cedo para cuidar das plantas, aí tinha fungo, enfim, dava problema pra caramba. A qualidade de vida era muito pior. Eu imagino que talvez eles não queriam que as pessoas tivessem tantos filhos ali pra não ser tantas bocas pra alimentar, sabe? Já que nessa época eles começaram a qualidade de vida piorou muito. Interessante, né, isso? Interessante. Porque na época do caçador-coletor a gente se exercitava mais, a gente ia caçar, a gente tinha mais fartura, tinham menos pessoas também. Depois a gente começa a plantar, lá no Sapiens ele fala que a gente começou a ter muitas pessoas mais agrupadas. E a gente vê isso refletido hoje, né? Vamos trazer para nossa realidade hoje, 2022, né? Total. O nosso cérebro ainda é igual ao do caçador-coletor.